O Magrão disse o seguinte: Luffy será declarado inimigo de Elbaf se libertar o Lock? Bom, a gente primeiramente tem que levar em consideração que o Luffy é muito respeitado dentro da ilha de Elbaf. O segundo ponto é que ele está ao lado do Hyruujin, um personagem que por sua vez filho de Harold tem confiança do povo. Então ele não deixaria que o povo de Elbaf criasse um tumulto para cima do Luffy, mesmo que o Luffy fizesse uma atrocidade como libertar o Lock na visão do povo. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é o momento. A ilha toda está sendo atacada. Mesmo que Luffy libertasse Lock agora, eu duvido muito que eles parariam tudo que eles estão fazendo, a luta contra os Cavaleiros Sagrados e tudo mais, só para criar uma revolta em cima do Chapéu de Palha. Então não, caso o Luffy liberte Lock, eu aposto que ele vai ter uma carta branca ali do povo, principalmente por ele estar do lado do Hyruujin. Mas antes de mais nada, sejam muito bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. E bom, é bom estar de volta, meu nome é Isaac. Esse é mais um Supernovas Respondem, aquele quadro que vocês conhecem muito bem, onde a gente faz posts lá na nossa comunidade do canal ou no Instagram do canal, @canal Supernovas, e vocês colocam suas opiniões, suas teorias, suas ideias pro que tá vindo aí no mangá. Tem muita coisa interessante que vocês falaram e eu sinceramente quero falar umas coisas meio polêmicas que eu não sei se vocês vão concordar. Principalmente aí sobre um personagem que deveria estar tendo mais destaque, um cara que tem um nariz meio grande, um cara muito corajoso, com certeza um dos mais bravos do Novo Mundo, vocês sabem de quem eu tô falando. Mas bom, depois da intro a gente começa. O MG Silva disse o seguinte: será que o Shamrock é pai da Bonnie? O Oda já desenhou a versão masculina dela e se parece muito com o Shanks. E bom, essa teoria já é um pouco antiga, os fãs já vêm comentando isso já faz um tempinho e realmente faz muito sentido, principalmente porque o Oda já desenhou a versão masculina da Bonnie e como vocês podem bem ver, parece muito com o Shanks. Mas Isaac, o Oda costuma desenhar vários personagens parecidos. Um exemplo é o Gold Roger, que quando jovem parece muito com o Luffy e eles não têm nenhum grau de parentesco. Então é uma coisa do Oda, é uma coisa que ele faz. Mas tudo bem, eu concordo com esse argumento, mas eu também tenho que falar. Muitas das coisas que o Oda faz são propositais. Ou você não acha coincidência o Joy Boy, o Roger e o Luffy todos terem a mesma silhueta? É muita coincidência isso, né? Além disso, a gente tem um caso semelhante recentemente com o próprio Ryuma, a família do Zoro, serem todos basicamente muito parecidos com ele. É provável sim que o Shamrock seja pai da Bonnie, principalmente porque os eventos do flashback do Kuma batem certinho com a idade. Sinceramente, eu achei que quando essa teoria surgiu, isso seria desenvolvido nesse arco de Elbaf, porque a gente teve o começo dele lá no arco de Egghead, com o flashback do Kuma mostrando a mãe da Bonnie e tudo mais. E olha só, tá todo mundo aqui, Vegapunk tá em Elbaf, a Bonnie tá em Elbaf e o Kuma tá sendo restaurado. Ou seja, na minha cabeça, o arco do Kuma e da Bonnie seriam resolvidos aqui em Elbaf, com o Shamrock sendo o vilão principal do arco e ele sendo revelado como o pai da Bonnie. Seria sensacional. Mas o que acontece? O Oda manda o Shamrock embora e traz mais 2 Cavaleiros Sagrados, quebrando totalmente as minhas expectativas. Mas resumidamente, eu espero que essa teoria seja certa, eu gosto muito dela e bora ver se o Oda confirma ela aí mais pra frente. E bom, já que eu falei sobre o Shamrock ser o vilão de Elbaf, eu quero trazer 2 comentários sobre justamente isso, sobre o vilão de Elbaf. O Luciano Alves falou aqui: diante das últimas revelações, Barba Negra será o vilão final ou o último desafio dos Mugiwaras antes da guerra final? Outro comentário sobre o Barba Negra foi do Mikael, ele disse aqui: vocês acham que o Barba Negra vai para Elbaf também? E por fim, o Alan diz: salve Supernovas, eu sinto que os Cavaleiros Sagrados são meio bucha. No caso, não tá na hora de introduzir Barba Negra ou até um Enel aí para dar um medo real? Assim, a gente passou uns 5 capítulos com as crianças sendo levadas, sendo raptadas, com os Cavaleiros Sagrados mostrando os poderes dele, mas sinceramente eu não senti medo nenhum em nenhum momento. Porque todo mundo sabe que essas crianças, elas não vão ser escravizadas, todo mundo sabe que essas crianças não vão morrer, o Oda não vai fazer isso. Outra coisa que todo mundo sabe é que Elbaf não vai se aliar com o governo mundial. Ok, talvez uma parte se alie, talvez a gente tenha uma guerra civil dentro de Elbaf, mas seria essa mesma a real ameaça dentro de Elbaf? Eu duvido muito. É nada contra os Cavaleiros
Cavaleiros Sagrados ou Cavaleiros de Deus, dependendo da tradução. Gosto muito deles, principalmente do visual da Junko, dos poderes dela da seta, eu acho muito criativo. Mas queiram me desculpar, eles não são vilão de arco. A gente sabe muito bem que a partir do momento que Luffy, Zoro, Sanji e o próprio Loki, que provavelmente vai se aliar aos Mugiwaras, a gente sabe que não vai dar para os Cavaleiros Sagrados. E é aí que surge a figura do Barba Negra que vocês estão comentando. E bom, vamos lá. Enquanto a gente está tendo esses capítulos, está tendo uma história de capa da Yamato. E como a gente bem sabe, as histórias de capas têm um motivo para existir, só que até o momento esse motivo é inexistente dessa história da Yamato. Porém, a gente sabe muito bem de duas coisas. O Caribou ficou de dar informação sobre a Pluton para o Barba Negra, que está relacionada ao Wano, e a gente sabe de outra coisa também, que o Barba Negra tem o costume de dividir sua tripulação. Por exemplo, quando Garp foi atingir Hashinozu para salvar o Kobe, o Barba Negra não estava presente, mas outros membros da tripulação dele estavam. Quando Holy Cake foi atingida pela tripulação Barba Negra também não estava presente, ele estava em outro canto. Da mesma forma que quando ele lutou com Law, ele também não estava com a tripulação completa, estava todo mundo separado. Ou seja, talvez a gente tenha uma participação do Barba Negra dupla nas histórias de capa da Yamato e em Elbaf. Porque, vamos lá, One Piece, se fosse uma representação, seria tipo um funil. E esse funil estaria lá no finalzinho, onde tem pouco espaço. Ou seja, o Barba Negra tem poucos movimentos para serem feitos agora e movimentos talvez até meio que previsíveis. Ele tem que se movimentar, ele tem que pegar os poneglyphs para alcançar o One Piece. Uma chegada dele em Elbaf surpreenderia não só os leitores, não só os Mugiwaras, mas também o governo mundial, que de jeito nenhum estava esperando uma interferência desse tamanho. E por fim, outra coisa que colabora muito com essa teoria é que o Kid foi parar lá em Elbaf, sendo que capítulos atrás ele mencionou o Homem da Cicatriz de Queimadura. E o Barba Negra já havia também comentado sobre esse cara, então se o Kid foi parar lá após ter falado isso, o Barba Negra também pode fazer o mesmo percurso. Por fim, eu acredito que seja isso mesmo. Eu acho que os Cavaleiros Sagrados não têm nível para ser vilões de Elbaf e precisaria de um cara nível Barba Negra, ou talvez até mesmo a volta dos Gorosei, ou até mesmo o Insama. Quem sabe o Insama aparece pela primeira vez, ele tem um primeiro confronto com o Luffy e mais na frente, na guerra final, eles têm um segundo confronto. Seria muito legal. E o Game One disse o seguinte: olá Supernovas, tudo bem? Vocês acham que tem algum tipo de chance do Usopp receber um Power Up agora em Elbaf? Algo como uma arma Haki do Rei ou uma Akuma no Mi? Um salve pra Camocim, Ceará. E vamos lá, quando o Usopp falou que ele queria se tornar um bravo guerreiro do mar, a gente tem que interpretar essa frase. Principalmente interpretar a maneira como o Oda escreve o personagem do Usopp. A gente teve sim momentos do Usopp mostrando poder, principalmente lá em Dressrosa, no Novo Mundo. Eu não lembro de outro momento onde o Usopp foi tão protagonista em relação à força, porque aquele feito de haki da observação que ele teve ao ajudar o Law e o Luffy lá em Dressrosa foi sensacional. A cena foi muito boa, mas desde então, depois disso, o haki da observação dele não foi muito bem trabalhado. Ele teve uma luta ali com o Page One e com a Uti, que sinceramente não foi tão legal não. Quando eu falo não foi tão legal, é que não foi determinante para o desenvolvimento de poder do Usopp. Mas até aí tudo bem, porque agora nós estamos em Elbaf, o arco que deveria ser o arco do Usopp. Da mesma forma que a gente teve o ano do Sanji, que foi lá em Holy Cake, e a gente meio que também pensou que iria ter o ano do Zoro lá em Wano, o mesmo seria aqui com o Usopp. Só que quando se fala em Bravo Guerreiro do Mar, eu não acho que seja relacionado à força, não que força não seja importante. Eu quero muito ver esse haki da observação sendo mais usado, principalmente porque ele depende muito desse haki para desenvolver a sua mira. Mas quando é sobre se tornar um bravo guerreiro, é muito mais sobre as atitudes do Usopp. Eu sinto que o Usopp foi feito para ser o personagem mais fraco do bando e não tem nenhum problema nisso. O Usopp tem que ser desenvolvido de outra maneira. Em Dressrosa, ele foi um meme. Ele foi um meme ambulante, porque ele foi considerado Deus, ele teve 5 estrelas na recompensa dele para ele ser procurado, mas todo mundo sabe ali que aquilo foi puro meme. A própria cena do Hyrule segurando o Usopp é meme. Olha a cara do Usopp nessa cena. Só que nesse arco de Elbaf não pode ser meme. O Usopp tem que ser levado muito a sério. Ele tem que sair desse arco sendo considerado o principal personagem, não em quesito de nível de poder, não em quesito de ele conseguiu o haki do rei, mas sim pelo algum feito que ele vai fazer, seja de coragem, audácia, bravura, valentia,
honra, coragem, algo relacionado a isso, que vai com que ele internamente se sinta muito bem, se sinta um bravo guerreiro, e não só internamente como externamente, ele ser reconhecido pelo povo como um cara gigante dentro de Elbaf. Imagina o Usopp sendo reverenciado lá em Elbaf até com a estátua gigante, seria sensacional. Só que isso é uma coisa que vem me preocupado nos últimos capítulos. O Usopp vem mostrando muito pouco desde que a gente chegou em Elbaf, mas uma coisa que me traz um fio de esperança é o seguinte: os Mugiwaras Brook e Robin. O Brook no capítulo passado teve uma cena sensacional onde ele fala sobre o capitão dele, sobre ele servir apenas o Luffy. Isso é uma coisa que outros personagens já falaram, principalmente o Zoro, mas sempre que é repetido isso, é sempre muito bom. E além do Brook, a gente teve a participação da Robin, onde ela vai pra cima do Cavaleiro Sagrado, o Summers, e aparentemente vai ter uma luta contra ele. Ou seja, pela primeira vez o Chapéu de Palha tendo alguma atitude dentro desse arco. Um relacionado à batalha, que é a Nico Robin, que ela vai ter uma luta aparentemente, e o Brook a respeito de atitude. Isso resume muito bem o que eu acabei de falar sobre o Usopp. Não é necessariamente algo que tenha que ser relacionado à batalha, mas também atitude, como o Brook fez agora. Então essa atenção que o Oda tá dando para esses Mugiwaras, que não são necessariamente nem o Luffy, nem o Zoro, e eu não vou nem falar o Sanji, porque o Sanji também tá sendo bem escanteado nos últimos arcos. Ele dá atenção para esses outros Mugiwaras que talvez não sejam os principais, é muito bom e me traz esperanças para que o Usopp seja o próximo da lista a ter um grande destaque. E que, por favor, isso aconteça o mais rápido possível. E bom, ainda sobre os Cavaleiros Sagrados, o Uchiha Salamander disse o seguinte: se nem todos os Cavaleiros Sagrados são nobres, talvez eles possam ser filhos de escravos, tipo a Bonnie. E cara, vamos lá, nos últimos capítulos teve a revelação, entre aspas, de que eles não são necessariamente humanos, eles são deuses. E isso aí é muito interpretativo, porque lá em Egghead, o Saturn, ele meio que enojava os humanos, e aí a gente criava muitas teorias até na época sobre ele ser monstro, sobre ser um deus. Hoje a gente não sabe ao certo qual é a origem desses seres, e realmente não são humanos, se são um tipo de monstro, são criações de um Insama, ou se eles são realmente deuses, qual a origem deles. Porque muito aparentemente o Insama tem algum tipo de influência sobre todos eles, seja para invocá-los, seja para matá-los, como a gente viu na cena da morte do Saturn. Então quem sabe ele poderia dar esse poder para eles e até mesmo fazer eles viverem mais tempo. Claro que eles não seriam eternos como o próprio Insama, que eu acredito que sofreu a cirurgia perene, mas teriam algum tipo de poder relacionado a isso, tendo influência do Insama. Porém, é aí que seu comentário é interessante, porque você fala sobre a possibilidade da Bonnie entrar para os Cavaleiros Sagrados. Isso é interessante porque eles foram atrás do Loki para entrar para os Cavaleiros Sagrados. E o Loki não é um ser real, ele não é um deus. Quando eu falo deus, isso também é interpretativo, e quando eu falo sangue real, isso também é interpretativo. Mas o que é dito nessa cena é que eles não queriam que o Loki entrasse para os Cavaleiros Sagrados, mas como era uma ordem, eles teriam que fazer isso. Tanto que o Loki se recusa e eles até ficam muito irritados com isso. Mas vamos lá, o Loki não necessariamente é uma pessoa qualquer, ele é um cara que tem um certo nível de significância dentro do mundo de One Piece, até porque ele é filho do Rei Herald, e querendo ou não, exerce uma certa influência mesmo que todo mundo de Elbaf o odeie. Então não, ele não tem o sangue real, ele muito menos é um deus, mas ele tem o sangue do rei de Elbaf. Então querendo ou não, talvez não seja tão humilhante para esses caras. Já a Bonnie, eu não sei se eles convocariam ela, muito menos o Kuma, por ser um escravo, porque isso talvez vá muito de contra com o código de conduta deles, se é que eles têm algum tipo de código de conduta. Mas sobre a origem dos Cavaleiros Sagrados e como eles são selecionados para entrarem para os Cavaleiros Sagrados é uma coisa que eu tô muito curioso de saber. Inclusive não só para os Cavaleiros Sagrados, mas também para os Gorosei, como a gente viu, o Garland entrou recentemente para os Gorosei. Será que eles fazem alguma prova de concurso, alguma coisa assim? Eu fiquei um pouco curioso. Mas galera, brincadeiras à parte, espero muito que vocês tenham gostado. Talvez eu tenha dado algumas opiniões polêmicas sobre os vilões de Elbaf e até mesmo sobre o próprio Usopp, mas eu espero que vocês entendam e espero que vocês deem as suas opiniões também. Afinal, isso aqui é um bate-rebate muito gostoso de opinião, lá ele, e é muito bom sempre conversar com vocês sobre essa obra. Mas bom, deixa o like aí no vídeo se gostou, isso ajuda demais a gente ser recomendado aqui para outros usuários aqui no YouTube. Desde já, muito obrigado a quem fez isso e até a próxima. Valeu!